O Senhor Jesus ensinou muitas coisas sobre oração, como orar e como não orar, de forma que sejamos atendidos, e como não orar para que evitemos a frustração de não sermos atendidos, ou seja, orarmos em vão. E uma destas lições você pode encontrar lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz assim: "E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos." Jesus aqui condena o uso de vãs repetições. Quais são as vãs repetições? São as famosas ladainhas, não é? Qualquer oração, mesmo dirigida a Deus, mesmo que seja o Pai Nosso, qualquer oração que é feita como uma fórmula mágica. Olha, você ora 3 vezes o Pai Nosso por dia, você ora 10 vezes o Pai Nosso, você ora a Ave Maria. A Ave Maria não é uma oração, né? Ave Maria, porque a Bíblia não ensina orar a Maria. A Ave Maria, o texto bíblico de onde se extraiu a Ave Maria, foi uma saudação. Foi uma saudação. O anjo saudou Maria. Ele não estava orando a Maria, ele estava saudando, ele estava abençoando Maria. E é incrível, não é? Como as pessoas, por falta de entendimento, acabam transformando uma saudação em uma oração. Ave Maria não quer dizer oração a Maria. Mas seja Maria, João, Jesus, Paulo, José, seja qual for, primeiro que não se deve orar a ninguém senão a Deus, mas mesmo as orações a Deus, se são feitas como repetições a fim de, digamos, aumentar o crédito, a conta de orações diante de Deus, em vão. Jesus disse que isso é vão. Deus não está procurando pessoas que estão marcando pontos. Olha, eu orei 3 vezes, eu orei 5 vezes, eu orei 10 vezes, eu orei assim, assim, assim. Ou seja, pela quantidade da minha oração, o Senhor tem que me ouvir. E não é a quantidade. Deus não quer que as pessoas tratem a oração como algo mecânico, como uma mágica, uma fórmula mágica, uma abracadabra, não é? Então, Jesus aqui orientou, vocês quando orarem, vocês não devem usar de vãs repetições. A oração, ela tem que ser sincera, verdadeira. A oração é uma conversa franca, é um abrir do coração, uma expressão da sinceridade do que está dentro da pessoa, do que ela pensa, sente, está vivendo neste momento, e o seu pedido na sua condição diante de Deus. Qual é a sua condição diante de Deus? O pecador que está afastado de Deus, o pecador que reconhece que não merece nada de Deus, ele se humilha diante de Deus e ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia, eu não mereço nada de ti. Tem compaixão de mim. Como o ladrão na cruz, não é, que falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele, sabendo da sua condição, reconhecendo a razão por que ele estava ali, ele não se viu digno de condenar Jesus, porque ele reconheceu Jesus alguém muito superior, muito diferente dele. Ele só se viu na condição de pedir misericórdia. Por favor, lembra de mim. Ele nem pediu nada, ele só não pediu para ele, só pediu para ser lembrado. Lembra de mim. Só lembra de mim. E Jesus deu muito mais do que uma lembrança para ele. Então o pecador, ele ora na sua sinceridade, ele reconhece a sua condição. Eu sei que eu não mereço nada, estou aqui me lançando aos teus pés por misericórdia, por compaixão. Ajuda-me. Pelas tuas misericórdias, não é pelos meus méritos, mas pelas tuas misericórdias. Assim o pecador ora. O filho
a pessoa que já tem conhecimento de Deus, a pessoa que já foi recebida como filha de Deus por causa da sua fé, esta pessoa pede como filha. Como filho, fala com o pai, sabendo dos seus direitos, sabendo da responsabilidade do pai, o filho ele já pede de forma mais ousada, ainda com reverência, ainda com respeito, sem dúvida, mas ele pede de forma mais ousada. São orações que nós vemos na Bíblia, como por exemplo, de Abraão, que insistiu com Deus, que foi ousado várias vezes ao falar de Deus, mas o que o Senhor vai me dar? O Senhor me prometeu, mas até agora estou sem nada. Quer dizer, você vê certas orações de pessoas que foram um tanto ousadas no seu falar com Deus, porque estavam falando da posição de filhos ou da posição de pessoas recebedoras de promessa. E quando a pessoa recebe a promessa de Deus e ela está vivendo de acordo com a promessa de Deus, ela tem ousadia no falar, ela tem ousadia no pedir. E Deus gosta desse tipo de atitude. Deus até mudou o nome de um homem, por causa dessa atitude. Jacó, quando agarrou-se com o anjo e falou: o Senhor não vai sair daqui até o Senhor me abençoar. O Senhor me desculpe, mas eu não vou deixar o Senhor embora. E mudou o seu nome de Jacó para o que luta com Deus. E Deus aprecia essas pessoas que lutam com Ele na oração, valendo-se da promessa que foi feita a elas. Então, quando Deus busca a oração ou olha para quem está orando, Ele busca a sinceridade, a verdade, e não vãs repetições. Não aquela coisa, aquela ladainha de vou fazer isso, aquelas mesmas palavras, aquelas mesmas coisas, aquele ritual, aquela religiosidade que não vai impressionar ninguém. Se vai fazer alguma coisa, vai apenas irritar. Assim como uma pessoa, não é, quando uma pessoa nos irrita por ficar repetindo, qual é a nossa atitude? Nossa atitude é: para! Por favor, para! E Deus fez isso na Bíblia. Deus chegou lá no livro de Malaquias, você vê que Deus uma vez chegou para os sacerdotes e falou para eles: olha, para! Eu prefiro que vocês fechem as portas do templo do que fazer o que vocês estão fazendo. Para, vocês já me saturaram com isso. Para. Por quê? Porque tinha tudo virado ritual, tudo virado vãs repetições. Vãs repetições. Agora, se por um lado existem as vãs repetições, por outro existem também as repetições úteis. Aí eu já não falo de oração. Eu falo, por exemplo, o hábito de orar todos os dias é uma repetição importante. Não as mesmas palavras, mas o hábito de orar todos os dias. O hábito de falar com Deus pela manhã, acordar, falar com Deus, é um hábito muito importante. O hábito de falar com Deus, de agradecer quando você coloca a cabeça no travesseiro, é uma repetição importante. O hábito de você obedecer a Deus, a repetição da obediência. Eu obedeci ontem, vou obedecer hoje, vou obedecer amanhã. Essa repetição é muito importante. Há repetições que não são vãs, há repetições que são importantes, porque há coisas que você só vai ter resultado depois de um tempo repetindo-as na sua vida. Você não vai ter resultado uma vez, se você fizer uma vez. É igual à academia. Você não vai para a academia, tem gente que faz assim. Quando ela percebe que ela está sobrepeso, então ela diz assim: agora eu vou fazer exercício, eu vou para a academia. Aí ela vai lá na academia, que ela nunca vai, aí ela fica lá 2 horas. Aí ela corre, ela levanta peso, ela geme, ela sua a camisa. Aí depois do exercício dela, ela vai para frente do espelho e fica lá fazendo pose de músculo daqui, músculo dali, e vira para a direita e vira para a esquerda. Ou seja, ela acabou de fazer o exercício e ela já está olhando no espelho para ver se tem algum resultado.
Já viu alguém assim? Olha, você não vai ver resultado nem no primeiro, nem no segundo, nem no 10º, nem no 20º dia. Você só vai ver resultado daqui a uns 3 meses, se você continuar as suas repetições de exercício, não é? Se você continuar ali fielmente, talvez depois de 3 meses você vai começar a perceber alguma coisa. E se você continuar, aí você vai começar a ver cada vez mais. Quer dizer, há coisas que você só vai ver resultado na repetição. Por isso que a Bíblia diz que nós não devemos cansar de fazer o bem. Aquilo que é bom, você continua fazendo. Continua fazendo. Você vai à igreja, ir à igreja é uma repetição que você tem que fazer. Porque é você separar um tempo para Deus, ir à casa de Deus, você estar num ambiente, num lugar onde você está 100% dedicado a buscar a Deus. Isso é uma repetição que é útil, não é vã, mas é útil. Por isso o salmista diz, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, ir à igreja, ler a Bíblia, você viver na obediência, se afastar do pecado, são coisas que você tem que fazer repetidamente para você ter um resultado. São as boas repetições, as repetições úteis. Estas sim você tem que fazer. E fazendo-as, você então terá um resultado acumulado, o acúmulo de resultado. Quanto mais você faz, mais resultado você tem. Então, avalie na sua vida se você tem mantido as repetições úteis ou se você tem cansado de fazer o bem. Fez um pouquinho, depois parou porque você não viu o resultado e desanimou. Mas saiba que aquelas coisas que são boas, a gente continua fazendo. O bem, a gente continua fazendo. O certo, a gente continua fazendo. Não importa o ânimo ou desânimo, a vontade ou a falta de vontade, o clima frio ou quente. O que é bom, a gente continua fazendo porque a gente é do bem.